Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, muito bom dia aos serviços, muito bom dia aos membros da delegação do Grupo de Trabalho. Vamos então dar início à nossa ordem do dia, das 9 horas, com a audição ao Grupo de Trabalho para avaliação do alargamento dos programas de acesso, procriação medicamente assistida e promoção de doações ao Banco Público de Gâmatas. É um requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, temos... faz-se uma primeira, da nossa grelha consta uma primeira 4 minutos para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e depois terão a possibilidade de responder às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda também durante 4 minutos. Depois os outros grupos parlamentares poderão fazer as suas intervenções de 4 minutos também, as suas perguntas, e finalmente têm o direito de resposta, digamos assim, da soma dos minutos utilizados pelos vários grupos parlamentares. Portanto, têm 2 hipóteses de intervenção, uma primeira de 4 minutos e depois uma grande da soma das intervenções dos outros grupos parlamentares. Vamos então dar início a esta audição. Faz favor, Sra. Deputada Catarina Martins. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento os elementos do Grupo de Trabalho, agradeço-vos o vosso trabalho, a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco. O Bloco de Esquerda tem acompanhado com preocupação as questões da procriação medicamente assistida, como aliás o vosso relatório afirma logo de início, a infertilidade é uma questão de saúde que deve ser tratada com toda a prioridade e todo o cuidado. Acresce que o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida tem limites temporais e, portanto, há mulheres, casais que sofrem bastante com a espera e enfim, o tempo em que têm a resposta pode ser determinante para poderem ou não ter os filhos que desejam e, portanto, esta é uma questão que para nós é bastante importante. Nós, na verdade, começámos... A razão por que vos chamamos aqui começa já no princípio da última legislatura, ainda bem antes de se porem a questão dos atrasos da pandemia, quando, na altura, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, a requerimento do Bloco de Esquerda, esteve aqui no Parlamento e deu-nos conta que havia problemas nos centros públicos de PMA, nos hospitais públicos, utilizarem os gâmetas que estavam a ser... A campanha para recolha de gâmetas que estava a ser feita na altura, porque não tinham capacidade para colher nem para armazenar. E na altura já havia uma espera, listas de espera no Banco Público de Gâmetas superiores a 2 anos. E, portanto, bem antes da pandemia já estávamos com esta questão, para nós, enfim, difícil de entender e muito preocupante, de haver quem acabasse por ficar excluído do que as técnicas de procriação medicamente assistida podem fazer pela infertilidade, porque simplesmente estavam a esperar 2 anos. Havia até uma campanha de recolha de gâmetas, mas depois não havia capacidade para os colher e armazenar. E nessa altura, o que nos disse o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução foi que era a falta de investimento no SNS que estava a dificultar este acesso. Ou seja, não era uma questão de falta de vontade dos profissionais, não era uma questão de legislação, não era uma questão de organização, era mesmo uma questão de falta de investimento. Entretanto, a questão, bem, tem vindo a agravar-se e com a pandemia agravou-se ainda mais. O vosso relatório é, desse ponto de vista, também muito importante. Em dezembro de 2020, nos 9 centros públicos de PMA, havia 1.395 casos em lista de espera e, para o recurso, quem precisava de recorrer a gâmetas doados já tinha uma espera de 3 anos, ou seja, a espera que estava em 2 anos subiu 1 ano, de 3 anos entre 2019 e 2020. Nós, como sabem, chamámos a atenção para este problema, para esta dificuldade. Sabíamos que a atividade assistencial iria diminuir durante o período de Covid. O Governo criou o grupo de trabalho. Na altura foi-nos dito que em 90 dias teríamos medidas extraordinárias para garantir o acesso de quem precisava às técnicas de procriação medicamente assistida.
na verdade, fizeram o relatório, entregaram o relatório em maio de 2021, mas sabem que nós tivemos aqui um ano até conseguir ter acesso ao vosso relatório. Não foi propriamente uma tarefa fácil, o Bloco de Esquerda insistiu bastante. Finalmente tivemos acesso ao relatório antes da audição da Sra. Ministra e hoje estão aqui e bem. Mantém-se no relatório situações que seriam caricatas se não fossem trágicas. O Centro Hospitalar de Lisboa Central é afiliado do Banco Público de Gâmetas, mas não consegue contribuir para a disponibilização de Gâmetas por falta de profissionais e de equipamentos. E, portanto, enfim, parece-nos necessária esta contratação urgente. Nós vamos ter aqui o Sr. Secretário de Estado da Saúde e, claro, não colocarei ao grupo de trabalho as questões próprias das decisões de investimento, de profissionais. Preocupa-nos muito ver que mais de metade dos profissionais estão no privado, ou seja, que há cada vez mais dificuldade em ter profissionais no público. Mas há questões sobre o relatório que seria bom ouvir-vos. O relatório, bem sei, tem um ano, mas tem recomendações de medidas extraordinárias para os atrasos deste ano e do ponto de vista e que com a Covid aumentaram. E tem também recomendações para começar a implementar no futuro. E a pergunta que tinha para vos fazer, e peço desculpa, já me alonguei mais do que esperava, é se as recomendações extraordinárias ainda se mantêm úteis no vosso entender, tanto quanto eu percebo, não foi feito nada desde que vocês entregaram o relatório até agora, portanto, eram medidas em 90 dias, já lá vai um ano difícil para conseguirmos o relatório e aparentemente não foi nada feito, ou foi muito pouco, nós não temos conhecimento. Saber se estas medidas se mantêm do vosso ponto de vista úteis e qual é o impacto que acham que têm pessoas que, entretanto, ficaram excluídas, completamente excluídas do acesso a estas técnicas, porque isso é o medicamento assistida. Vejo também que consideram no vosso relatório que aumentar os limites de idade não terá efeito, não é? Portanto, essa não será uma solução para estes tempos de espera. Portanto, era sobre isso. Estas medidas se mantêm, se aconteceu alguma coisa entretanto. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, por responder. Por favor. Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço o convite para estarmos aqui presentes hoje. Eu venho em nome do grupo de trabalho, fui a coordenadora do grupo, mas na realidade este trabalho já foi realizado há um ano. De lá para cá nós não fizemos nenhuma reavaliação dos dados que foram emitidos na altura, nem era a nossa função, portanto saliento já esse ponto. Em relação ao relatório em si, às questões da doutora Catarina, basicamente nós tentámos neste relatório fazer uma avaliação, porque antes de emitirmos medidas ou propostas de medidas, achámos que era importante perceber o que é que na realidade se passava e como é que os centros públicos funcionavam, o que é que tinham à sua disposição e quais é que seriam as suas necessidades e basicamente quais é que seriam as necessidades também da nossa população. E sobretudo a partir do momento em que houve um alargamento dos beneficiários, se esses beneficiários têm tido ou não hipótese de recorrer a tratamentos também. E foi nesse âmbito que foi-nos pedido esta avaliação e foi-nos pedida a avaliação também em questões de funcionamento e de alargamento das doações ao Banco Público de Gâmetas. Fizemos estas propostas com medidas um bocadinho de longo prazo e medidas também, as tais medidas extraordinárias para, num âmbito mais eficaz, conseguirmos como que diminuir tempos de espera ou não os aumentar mais. Isto tem a ver com o impacto da pandemia, sim, mas tem a ver também com as necessidades que já existiam e o aumento do número de beneficiários que recorrem aos nossos serviços. E, portanto, em termos de avaliação global e uma resposta direta à deputada Catarina Martins, em termos de alargamento da idade, nós não consideramos que esse seja o ponto que vai fazer com que haja mudanças em termos de eficácia das nossas técnicas e de apoio à nossa população beneficiária. Basicamente, achamos que é mais importante ou que seria mais eficaz neste momento, não quer dizer que o alargamento da idade não possa vir a ser uma proposta futura, baseada um bocadinho também na ciência e que alternativas é que teríamos para mulheres mais velhas, porque não podemos basear a conduta terapêutica exatamente
com as mesmas técnicas e com a mesma eficácia, portanto temos que ponderar nas mulheres mais velhas o que é que faz sentido fazer em termos de técnicas e muitas vezes implicaria também o recurso à doação e, portanto, este alargamento da idade que é muito falada tem outras implicações que de momento não creio que sejam concretizáveis e, portanto, a ponderação do alargamento da idade seria um agravamento dos nossos tempos de espera sem uma eficácia de resposta às nossas necessidades ou às necessidades dos nossos beneficiários e das nossas beneficiárias. Em termos das medidas extraordinárias que propusemos, são medidas que creio que poderiam vir a favorecer a eficácia terapêutica de momento, portanto, com o recurso a gâmetas, estamos aqui a falar sobretudo dos tratamentos com doação, a gâmetas dos bancos do setor privado, na realidade. Não sei se haverá gâmetas no setor privado ou o setor privado se estaria disponível ou não para o fornecimento desses gâmetas, isso depois é uma questão também que não é fácil de ter resposta e não sei se haveria capacidade do setor público para a compra desses gâmetas, porque isso depois tem que haver contratualizações e eu não sei se há essa disponibilidade ou não, peço desculpa. Em relação à proposta de referenciação, nós temos bancos do setor público, temos centros do setor público que já fazem referenciação para o setor privado e que a mantiveram. Temos centros que tinham tempos de espera inferiores a 1 ano e, portanto, não ativaram, na altura em que nós fizemos o relatório, não ativaram e não tinham necessidade de ativar este mecanismo. De lá para cá, provavelmente haverá maiores necessidades. E é um método que nos permite, em simultâneo, ter mais casais beneficiários em tratamento. Na realidade, nós achamos que isto também não é o tratamento de toda a questão e a resolução do problema. Acho que, como medida extraordinária e transitória, pode ser eficaz. Mas, na realidade, o que nós precisamos e o que é exposto neste relatório é a necessidade de investimento mesmo nos centros públicos, que já existem, eventualmente o alargamento da rede de centros públicos e a melhoria da referenciação e da adequação da referenciação aos centros públicos já existentes. E acho que para já. Muito obrigado, Sra. Doutora. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar a doutora Ana Aguiar, a doutora Ana Luísa Ramos e a doutora Dina Oliveira e muito obrigada pela vossa disponibilidade e, antes de mais, pela elaboração deste relatório que nos dá, de facto, uma ideia do que se passa em termos de uma certa avaliação da questão ligada à procriação medicamente assistida. Eu li com atenção as recomendações que fizeram. Tenho pena que não tenha havido uma avaliação subsequente. No entanto, sabemos todos que vivemos tempos difíceis, que estes 2 últimos anos tiveram consequências e ainda estão a ter, ainda estamos a sofrer com elas. Seja como for, sabemos que houve a questão da moratória, também que se deveu a estes constrangimentos que vivemos, e também, pelos dados que eu disponho, e constatando verbas que estavam contidas no último Orçamento de Estado, que entrou em vigor há sensivelmente 2 semanas, vimos e constatamos que houve um reforço e um alargamento dos centros de procriação medicamente assistida, nomeadamente indo ao encontro de algumas recomendações que este grupo de trabalho fez, com uma questão, com o alargamento descentralizado, portanto, sabemos que o 10º centro está já no Algarve, integrado no Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, o 10º Centro de Procriação Medicamente Assistida. Sabemos também que está previsto e houve um aumento
significativo do financiamento para este ano ainda, na ordem dos 8 milhões de euros. Portanto, isto vai permitir concretizar, penso eu, e assim espero, algumas das recomendações que o grupo de trabalho deixou. Portanto, isto dá-me, de alguma maneira, alguma esperança no sentido de poder ver concretizadas um maior acesso dos beneficiários. As questões da eficácia relativamente à idade são diferentes, não é? Já percebi que também põe a tónica de que esse não é um impedimento para, ou que não é relevante em relação aos resultados, mas quando se diz não se fez nada, eu tenho alguma relutância em aceitar, visto que sei que houve um reforço de financiamento, um reforço significativo, que o 10º centro de PMA e descentralizado, portanto no Algarve, onde ele era mais necessário, está concretizado e a ser concretizado, que se mantém o esforço no sentido da redução dos tempos e de listas de espera, portanto, penso que as medidas, as recomendações excepcionais podem, de alguma forma, vir ajudar ainda mais a resolver os problemas que ficaram pendentes, mas que não se prendem com falta de financiamento, nem com o reforço, nem com a preocupação que existe na atuação deste Governo. De facto, foi uma preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já há vários anos, não só no que diz respeito ao alargamento dos beneficiários, como ao reforço a dar a estas questões. Agora, eu gostava de perguntar muito diretamente se por acaso no grupo de trabalho tiveram a oportunidade de conhecer números no sentido de quantos beneficiários não tiveram acesso e quais os motivos. Se tem uma noção, não é preciso ser exata, mas era no fundo para perceber se há muitos beneficiários em lista de espera e por que motivo não tiveram acesso aos tratamentos. Portanto, se foi... eu peço desculpa, Sr. Presidente. Se foi por questões fáceis de resolver, opção por outras questões até de evidência científica e de eficácia que não... Muito obrigada uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Aproveito para cumprimentar a delegação do Grupo de Trabalho aqui que se encontra e fazendo uma breve contextualização. A infertilidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como problema de saúde pública. O mesmo reconhece as múltiplas barreiras e a iniquidade no acesso a tratamentos que sejam seguros e eficientes, e aqui incluídas as técnicas de reprodução assistida. A vivência de infertilidade e dos tratamentos de procriação medicamente assistida constitui uma situação geradora de stress e instabilidade emocional para muitos casais, e embora este número já deva ser superior, já não se encontra ajustado, mas de acordo com o estudo da Afrodite realizado em Portugal, estima-se que 260 a 290 mil casais têm problemas em gerar um filho e mais de 100 mil casais reúnem critérios para beneficiar de tratamentos de infertilidade. E, portanto, urge a estes casais, e não só, e às mulheres, dar-se-lhe uma resposta adequada. Estimou-se que em 2018 3,1%, penso que atualmente já ronda os 4 a 5% do total de crianças nascidas em Portugal, resultaram de tratamentos PMA, e é uma proporção que se estima em crescendo, decorrente quer do decréscimo sustentado da natalidade e também do aumento previsto de tratamentos de PMA a realizar, atendendo às inúmeras solicitações e consequente agravamento das listas de espera, tal como definido no vosso relatório.
Segundo a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, em 2020 o Banco Público de Gâmetas não recebeu nenhuma dávida de espermatozoides e houve apenas 8 doações de ovócitos. E nesse sentido, a 11 de fevereiro de 2021, o Ministério da Saúde criou o grupo de trabalho com vista à apresentação de propostas para melhorar o acesso à procriação medicamente assistida e promover doações ao Banco Público de Gâmetas. O despacho assinado pelo Sr. Secretário de Estado, António Lacerdas, reconhecia a necessidade de aumentar a capacidade de resposta dos serviços públicos e também afirmava e garantia que cabe ao Estado a garantia de acesso a tratamento e cuidados de saúde de qualidade, compreensivos e atempados à população. A verdade é que o nosso Serviço Nacional de Saúde não está a conseguir dar resposta adequada a estes casais e às mulheres que querem engravidar. O relatório a que agora tivemos acesso data de maio de 2021, contudo, só em junho de 2022 chegou à Assembleia da República. E, portanto, este relatório tem mais de um ano. Acreditamos que a constituição deste grupo de trabalho teria um propósito efetivo de avaliar a situação e, contando com os contributos dos diferentes especialistas, poder efetuar as melhorias necessárias e os aperfeiçoamentos identificados. Envolvidos mais de um ano, portanto, gostaria de deixar aqui a primeira questão. Quais são as medidas propostas pelo grupo de trabalho que se encontram previstas, que estão em curso ou que já foram implementadas, com vista a alargar os programas de acesso à PMA e promover as doações ao Banco Público de Gâmetas? E se consideram, sim ou não, que houve após este relatório investimento e maior disponibilidade, quer em meios técnicos, quer em termos de equipas, para se dedicarem a esta área? No vosso relatório é muito claro que existe uma vasta lista de espera que dificilmente encurtará, em tempo útil para muitas famílias, hipotecando o desejo de parentalidade de muitos casais. Uma das soluções plausíveis e que aponto inclusive como recomendação no vosso relatório é a possibilidade de referenciação a centros privados, devendo a ARS estabelecer protocolos com os privados. Tem ou não conhecimento de algum protocolo já tenha sido estabelecido com este intuito? Relativamente ao problema das doações em concreto, à sua insuficiência no banco público, o como consideram que está na origem de tão grande discrepância entre os valores obtidos no setor público e aqueles obtidos no setor privado? E se consideram, sim ou não, que o modus operandi do setor público deveria se aproximar da oferta do privado, de forma a garantir o aumento da doação de gâmetas? E, portanto, serão estas as nossas questões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores deputados presentes hoje, as senhoras doutoras do Grupo de Trabalho para a Avaliação do Alargamento dos Programas de Acesso à Procriação Medicamente Assistida, e agradeço a vossa comparência na Assembleia da República para nos prestar os esclarecimentos devidos. Para o Partido Chega, este assunto reveste-se de uma enorme importância, porque para o Partido Chega o embrião é uma pessoa, é um ser humano. E, portanto, eu gostava de concretizar muito as minhas perguntas, perguntando se as doutoras sabem neste momento quantas pessoas estão congeladas em Portugal. Ou seja, quantas pessoas há neste momento em Portugal que, depois de terem sido criadas, são destruídas sem terem a possibilidade de viverem a sua vida. Este é um assunto muito importante porque não se pode negar a qualidade de pessoa ao embrião. O embrião é um de nós e, portanto, estas situações têm que ser tratadas com muita delicadeza e com todo o respeito pela vida humana. De facto, nós sabemos pela ciência, pela melhor ciência, que o zigoto é uma célula inicial do novo indivíduo. Todos nós que estamos aqui nesta sala já fomos um dia um zigoto, e aquele argumento que diz que um zigoto e as fases subsequentes de Morley e de embrião são um monte de células, pois cada um de nós que está aqui nesta sala é também um monte de células. Aliás, muito recentemente, no Weizmann Institute, o senhor investigador Ron Milo publicou um estudo que indica que o corpo humano de um ser adulto é um conjunto de 30 mil milhões de células e até que no seu interior contemos 40 mil milhões de bactérias. Portanto, nós até, se formos a ver pelo número de células, até temos mais células bacterianas do que propriamente células somáticas do nosso próprio corpo. E, portanto, sempre que um espermatozoide e um oócito se unem, cria-se um novo ser.
esse novo ser está vivo e continuará, a menos que alguma condição específica o faça morrer. Neste caso, será a destruição dos embriões. E, portanto, eu gostava de perguntar quantos embriões estão a ser destruídos, quantos portugueses estão a ser destruídos neste momento em Portugal por ano. De facto, para nós, para o Partido Chega, o embrião é um de nós, o embrião tem uma natureza humana, o seu desenvolvimento pode ser a maior ou menor a extensão, mas já existe um novo ser, uma nova pessoa, desde a fecundação. Se nós, por exemplo, até fizéssemos o exercício de equiparar a idade ou o estádio de desenvolvimento do feto, aliás, do embrião, depois a partir das 9 semanas do feto, do nascituro, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, etc., imaginem que comparávamos esses estadios de desenvolvimento com uma paleta de cores. E, de repente, decidíamos que havia uma daquelas paletas de cores que umas daquelas cores não tinham a qualidade de ser humano. Isso já aconteceu em muitas, principalmente numa grande tirania, no nazismo, e, portanto, obviamente que isso não pode ser admissível. Todas as pessoas têm dignidade, independentemente da sua idade, da sua condição, da sua cor de pele e de tudo o que as caracteriza. Até do ponto de vista jurídico, se existir um crime e for assassinado uma mãe grávida, o nosso próprio Código Jurídico, o nosso próprio Código Legal, identifica que se está a matar não uma, mas 2 pessoas e, portanto, essa pessoa é acusada de homicídio de primeiro grau de 2 pessoas e há até uma pena mais gravosa e, portanto, reconhece a maior gravidade e a pessoa que aquela mulher tem dentro de si uma outra pessoa, que é uma pessoa diversa do seu próprio corpo. Aliás, não reconhecer também a natureza humana é um bocadinho voltar aos tempos da escravidão, em que existia uma categoria de seres humanos a quem não era reconhecido a sua qualidade de ser humano e, neste momento, em Portugal, existe também isso. Existe uma categoria de seres humanos, que são os embriões, que são seres humanos, não são coisa diversa, a quem não é considerada a categoria de ser humano e que a sua vida não é protegida como deveria ser. Portanto, eu gostava de perguntar, muito objetivamente, quantas pessoas estão congeladas em Portugal e quantas são destruídas por ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sra. Deputada, Iniciativa Liberal, faça favor. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as representantes do Grupo de Trabalho aqui presentes e todos os senhores deputados. Todos sabemos que o acesso a técnicas de procriação medicamente assistidas é demorado e que tem tido ao longo dos anos excessivas listas de espera. Todos sabemos que ao longo dos anos a falta de profissionais de saúde, de recursos materiais, de recursos financeiros nos centros de PMA tem sido crítica. Todos sabemos que durante a pandemia os centros praticamente pararam e que por esse motivo todos os problemas que já existiram aumentaram drasticamente. São sonhos de constituir família, de ter um filho, projetos de vida que têm ficado suspensos e isto na melhor das hipóteses, pois tantos outros caíram por terra. É cruel e é desumano. E não se compreende como é que, apesar dos sucessivos alertas, o Governo pouco tenha feito durante quase 7 anos e que a única ação visível tenha sido o pedido de elaboração deste relatório. Entretanto, mais de um ano passou e que se saiba, apesar do relatório ter sido elaborado, mais uma vez o Governo ficou paralisado. A única notícia que se soube foi que em março deste ano passou a ser autorizado que mulheres com doença grave que criopreservaram ovócitos antes dos 40 anos possam aceder a tratamentos de PMA até aos 50 anos. Neste sentido, tenho 2 perguntas muito concretas. Que justificação encontram para o relatório que entregaram em maio de 2021 ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que tenha ficado sem qualquer consequência e se têm conhecimento de quantas destas mulheres com doença grave conseguiram realizar os seus tratamentos até aos 50 anos, desde março até agora? Por outro lado, no relatório que produziram, pode ler-se na página 4, que salienta-se a necessidade premente da criação de condições para o aumento da capacidade de resposta atual, que levem a uma diminuição dos tempos de espera para tratamentos nos centros de PMA do SNS, antes de se propor o alargamento do acesso aos mesmos em termos de números de ciclos ou da idade das mulheres. Como avaliam, então, a decisão do Governo ter aumentado para 50 anos a idade das mulheres com doença grave para aceder a tratamentos, sem que previamente tenha tomado qualquer diligência em termos de reforço de recursos?
Sobre o Banco Público de Gâmetas, o vosso relatório é de maio de 2021, já que disseram que, entretanto, os números não foram totalmente acompanhados, mas de acordo com os dados cedidos pelo próprio Banco Público de Gâmetas, no final de 2022, portanto, um ano após a entrega do relatório, contavam-se 669 beneficiários em espera para doação de espermatozoides e 335 beneficiários para ovócitos. Isto significava uma diferença de mais de 18 e menos 8, respectivamente, face ao ano anterior. Face ao início de 2020, antes da pandemia, constatava-se um aumento da lista de espera para gâmetas masculinos de 35%, encontrando-se estável a lista de espera para gâmetas femininos. Estamos a meio de julho de 2022. Gostava de vos perguntar se sabem qual é a situação atual, quantos beneficiários estão ao dia de hoje em espera para doações de espermatozoides e de ovócitos e se consideram que existe alguma hipótese de se recuperarem as listas de espera. Ainda neste âmbito, gostava de saber como comentam as declarações da Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, quando no mês passado afirmou que o Serviço Nacional de Saúde está pior neste momento do que estava antes da pandemia, e neste aspecto, em concreto, das dádivas e dos tratamentos com gâmetas doados, está muito pior do que o que estava antes da pandemia e não vemos uma luz ao fundo do túnel. Relativamente às recomendações que fazem no vosso relatório, se têm conhecimento se alguma está, pelo menos, a ser equacionada pelo Governo, se sim, qual ou quais? E se já tiveram a oportunidade de reunir com o Governo para se priorizar a sua implementação? Depois, uma das recomendações que é feita no relatório é a possibilidade de referenciação a centros de PMA do setor privado, de acordo com o já previsto na legislação, assegurando que as ARS com os centros públicos estabeleçam acordos com os centros privados. O que vos quero perguntar é que impacto é que esta articulação poderia ter na recuperação da atividade relativa à PMA. Outra das recomendações que é feita diz respeito ao alargamento do acesso a tratamentos de PMA para segundo filho em casais que já tenham sido beneficiários de um primeiro filho. Apontam e bem esta recomendação como uma medida de apoio à natalidade. Tem uma estimativa de quantas mulheres ou casais tentariam ter um segundo filho e se no fundo tem uma estimativa do impacto que esta medida poderia ter. E gostava também de perceber, sendo óbvio que a grande maioria das recomendações não passou do papel, como qualificam esta inação do Governo perante uma matéria desta delicadeza e sensibilidade que impacta diretamente e de uma forma muito profunda ao mais íntimo das pessoas que não encontram uma resposta nos centros públicos de PMA. E para terminar, e uma vez que muito provavelmente a maioria da população não vai ter acesso ao conteúdo do relatório que produziram, gostaria de vos pedir que aproveitassem a oportunidade de aqui estar hoje na Comissão de Saúde, à qual a comunicação social está normalmente atenta, para explicar publicamente, numa linguagem simples e acessível a todos, o que é o Banco Público de Gâmetas, como funcionam as dádivas, qual a importância e que diferença podem fazer na vida de tantas pessoas que não conseguem ter um filho. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Grupo de Trabalho, cumprimentar as vossas pessoas, todos aqueles que neste Grupo de Trabalho contribuíram para este relatório. De certeza que tiveram muita investigação, muitas reuniões, muita discussão que fazer e, naturalmente, estamos gratos pelo vosso esforço, porque ele é um contributo não só para conhecer aquilo que é a nossa realidade relativamente a esta matéria em concreto, mas também deverá ser um contributo para que os decisores políticos possam, com ele, concretizar uma resposta pública adequada às necessidades. Para o PCP, o que nos preocupa bastante é a necessidade de uma política de apoio à maternidade. É este o centro da nossa preocupação quando nós devemos ajudar todos aqueles que queiram ter filhos e que, por uma ou outra razão, não o conseguem fazer e, portanto, estando nas mãos das técnicas, nomeadamente das técnicas de procriação medicamente assistida, poder concretizar esse sonho e esse desejo, tudo deve ser feito. A verdade é que estamos perante uma corrida contra o tempo e isto é um aspecto central que não deve deixar de ser orientador e determinante nas políticas que temos que seguir, nomeadamente porque sabemos que o tempo reduz drasticamente a taxa de sucesso e, portanto, estamos a falar de relógios biológicos que é impossível parar e, nesse sentido, desde logo, salientar que este relatório traduz muito daquela que é a preocupação que o PCP tem tido, que é identificada, ou seja, até podemos dizer, nesta como em muitas matérias, o diagnóstico está feito. Ou seja,
identificado o problema crónico de falta de recursos humanos, mas também o problema de recursos materiais. E ao olhar para o vosso anexo 2, é possível identificar aquilo que é as carências de investimento em termos materiais, em termos de equipamentos, que é necessário corresponder. Nesse sentido, é evidente que hoje é muito fácil desculpar-nos com a pandemia. A pandemia tem as costas muito largas. Os efeitos da pandemia, em termos daquilo que é o atraso a diversos níveis da resposta pública, ainda não se percebeu. Vamos nos confrontar com esses efeitos a curto, médio prazo, até porque muitos destes centros tiveram a sua atividade alocada à resposta Covid. E uma das perguntas, apesar de compreendermos que depois do relatório não tiveram uma atividade continuada da mesma forma e com a mesma intensidade que tinham relativamente quando estavam a produzir este relatório, mas certamente têm conhecimento do ponto atual e da evolução que tem havido nestes últimos meses. E a verdade, uma das questões que queremos fazer é se ainda existem centros que ainda não retomaram os 100% da sua atividade face à situação em 2019. Porque é mais do que tempo de voltar a recuperar a atividade que estava em curso. Depois, uma das outras questões tem a ver com, já foi aqui dito, 8 milhões de euros de investimento para a área da procriação medicamente assistida. Ao olhar para o relatório e o tal anexo que eu estava a dizer, só em câmaras de fluxo laminar, eu não sei, mas devem de ser umas 15 que fazem falta pelo país fora. E nós sabemos que não custam 3 ou 4 euros, custam muito dinheiro. Em termos de gabinetes médicos, em termos de todas as infraestruturas que são necessárias, salas de colheita, salas de enfermagem, salas de espera, todo esse conforto que é necessário criar, porque é preciso criar conforto para que situações destas, que têm alguma característica de reserva em termos até de criar alguma defesa, proteção de quem faz as dádivas, de quem procura estes centros. Portanto, é preciso criar essas condições de conforto e, nesse sentido, 8 milhões de euros, ou seja, ao produzir o relatório e identificar aquela lista, a questão que faço é se também procurou o grupo traduzir estes recursos em falta em valor material, se corresponde este investimento àquilo que seria necessário e àquilo que está identificado. Depois também, só para terminar, dizendo que há aqui 2 ou 3 situações que importa também salientar. Uma delas tem a ver com o conhecimento que o privado tem do público e a falta de conhecimento que o público tem do privado. Isto é uma matéria importante. O privado sabe as carências absolutas que o público tem. Sabe, por aí, também fazer o seu investimento. Considera um investimento, porque traz-lhe o retorno financeiro. Há sempre um gasto, considera-se sempre um gasto, quando deveria também ser visto na perspectiva de investimento, do retorno em termos de saúde. Mas aquilo que queremos também perguntar, e tem a ver com um aspecto que é salientado no relatório, tem a ver com a campanha nacional de promoção que deveria ter acontecido, mas uma ligação importante daquilo que percebi do relatório, quando houve uma alteração legislativa em que esteve relacionada com as questões do anonimato do doador, ainda assim não se traduziu numa redução de dádivas. Isto terá muito a ver com o facto de ter sido notícia, de ter sido divulgado, de ter sido, no fundo, mais mediático, ter aumentado essas dádivas. Muito obrigado, e nesse sentido, dizer que qual é a perspectiva de uma campanha nacional poder-se traduzir efetivamente num aumento das dádivas, porque estas dádivas são fundamentais para concretizar estes projetos de quem tem estas dificuldades. Nesse sentido, mais uma vez, agradecer o vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dispõe agora do tempo
todo do mundo, sendo certo que o tempo é escasso. Muito obrigada, Sr. Presidente, aos excelentíssimos deputados presentes e às minhas colegas do Grupo de Trabalho. Apesar de pertencer ao Grupo de Trabalho, eu acabo por representar a Ordem dos Biólogos. Agradeço os vossos testemunhos e as vossas preocupações, tal como nós, como são as nossas. A verdade foi aqui dita, de várias frontes. Efetivamente, até agora, não nos foi solicitado mais nada, portanto, nós apresentámos este relatório quando foi solicitado, não houve mais novidades, por isso nós não nos pronunciamos. Até poderemos avançar com alguns valores das questões que vocês são colocadas, já irei fazê-lo. Como o senhor deputado disse, do Partido Comunista, e a senhora deputada do Partido Socialista, poderá haver efetivamente um investimento, mas ainda não chegou. Portanto, uma coisa será a parte teórica e outra coisa é a concretização. E um dos grandes fatores não é só a parte de instalações e de equipamentos, como foi referido ali o exemplo das câmaras de fluxo. Sem dúvida, as pessoas, ou seja, as pessoas que executam as técnicas, sejam os médicos, que passam, como sabem, todas as questões que estamos presentemente e diariamente a ouvir, os enfermeiros e também os profissionais de saúde do laboratório, que são chamados embriologistas, que nem carreira têm. Portanto, só aí há um problema, porque se não se consegue adquirir mais pessoas para o laboratório, que são as pessoas que fazem as técnicas, não é? Que juntam os gametas, os ovócitos e os espermatozoides, como o senhor deputado Pedro Frazão referiu, e que dará origem aos embriões. Portanto, sem ovos não se fazem omeletes, e aqui é crucial as pessoas, não é? Porque ainda não há robôs, por mais equipamentos diferenciados e industrializados e automatizados, continuamos a precisar de pessoas para realizar os tratamentos. Eu diria que essa é uma das principais questões, e enquanto não houver carreiras, não houver contratações nas unidades públicas, não conseguimos aumentar mais os tratamentos. Aliás, milagres já fazemos nós com o que temos no Sistema Nacional Público, nem imaginam o quanto. Eu convidaria, se houvesse essa possibilidade, de visitar uma unidade pública para terem a noção do que é que se faz, com o que se faz e com o que se tem, e realmente é difícil. Em termos de números, eu penso que houve algumas medidas que foram tomadas por parte das unidades públicas para minimizar um pouco a lista de espera, nomeadamente alargando mais um ano face à idade limite da senhora que poderá recorrer aos tratamentos. E conseguiu-se combater um pouco a lista de espera, mas eu faço questão de diferenciar a lista de espera de tratamentos que nós consideramos normais, com a utilização dos gametas dos próprios elementos do casal, ou portanto, dos beneficiários, e vou separar um pouco a questão de doação de gametas, porque aí, prende-se efetivamente com o Banco Público de Gametas. Houve uma paragem na Covid, mas a própria doação requer empreendimento, dedicação e tempo, e quase que teria que haver unidades específicas só para os bancos nacionais funcionarem, bancos nacionais de gametas, ou seja, acoplados às unidades que há de infertilidade, teria que haver pessoas só estritamente e em exclusividade para dedicar ao banco para realmente conseguir dar vazão aos tratamentos. A Covid, como o senhor deputado disse, não é desculpa para tudo, mas a verdade é que houve senhoras que atingiram uma idade mais avançada e que, a certa altura, a eficácia dos tratamentos requer a doação. E também há situações da doação por parte masculina que, efetivamente, tem-se consciencializado que há mais questões que levam a essa necessidade e, portanto, não havendo um input de gametas, é complicado resolver esses tratamentos. E prevê-se, segundo os dados científicos, que isto é uma tendência para aumentar. E, portanto, foram eficazes as campanhas e foram eficazes, talvez sobretudo nos centros privados. A verdade é que os públicos poderão oferecer se tiverem elementos, contratarem elementos para o fazer, porque são perfeitamente capazes. Aliás, alguns elementos que estão nos públicos, estão nos privados, não é por falta de ciência, não é por falta de formação, é preciso contratualização para podermos dar aso e dar vazão a essas listas de espera. Relativamente, portanto, ao input de dinheiro vindo do Estado, vamos ver, até agora não vimos nada.
Queria responder ao deputado Pedro Frazão. Eu não vou discutir a questão do embrião. Aliás, acho que o que se foca aqui hoje não é a questão do embrião, e claro que cada um tem a sua perspectiva, e olho que eu sou uma defensora nata dos embriões, a título pessoal. A verdade, temos cerca de talvez 6.000, 7.000 embriões congelados. Eu não tenho os dados específicos, é acima de 5.000, sem dúvida, e abaixo de 10.000. É algo que pode-se ver no relatório do Conselho Nacional de PMA. A necessidade é que as técnicas assim o permitem, as taxas são efetivamente eficazes e ajudam a fazer mais tratamentos e ajudam principalmente os casais. Claro que sobre a eliminação, é algo que se pode ser definido, penso que numa outra reunião, não nesta. E há medidas que podem ultrapassar isso. Também sobre a questão que tinha a senhora deputada do Partido Liberal exposto, também como explicar aos casais estas questões do banco. É preciso voluntariado e é preciso que as pessoas tenham tempo, não é? Porque pensam que geralmente os dadores são jovens, só para ter uma noção, com idades acima dos 18 anos e abaixo dos 35 no caso das mulheres e abaixo dos 45 no caso dos homens, e a juventude, esta geração mais nova, está sempre a correr. Portanto, tinha que haver assim uma espécie de via verde para os dadores para conseguirmos ter mais angariações. Não penso que não terei respondido a todas as questões, mas penso que a minha colega se calhar conseguirá. Muito obrigado, doutora. Faça favor. Tudo o que sejam questões relativas às medidas em curso ou implementadas, eu vou passar depois à enfermeira Dina, da DGS, e que terá mais dados para nos facultar. Entretanto, nós tivemos algumas reuniões na Secretaria de Estado da Saúde, como a deputada a doutora Almeida Silva referiu, houve esta descentralização e este alargamento em termos do centro de PMA no Algarve, que ainda não está em funcionamento. A nossa proposta seria aqui no grupo de trabalho haver este centro, que ele fosse no encaminhamento um reforço também das unidades públicas já existentes, e tendo em conta a incapacidade dos gâmetas doados no Banco Público, tentar implementar também neste centro um centro afiliado ao Banco Público de Gâmetas. Acho que seria uma mais-valia, sendo isso possível. Vou só fazer uma chega aqui em relação ao que nos foi pedido, em relação ao como é que funciona o Banco Público, como é que ele foi implementado. Basicamente, o Banco Público de Gâmetas foi implementado num centro de PMA já existente, no Centro Hospitalar do Porto, e foram criados centros afiliados para estudo, avaliação e captação de dadores e captação de gâmetas para fornecimento ao Banco Público, também criados em bancos, em centros de PMA já existentes. Portanto, não houve na altura um reforço das equipas nem dos equipamentos. Dos equipamentos até houve um investimento em termos de laboratorial, mas não houve, sobretudo, em termos de funcionamento dos próprios centros de PMA, nem das equipas, quer médicas, quer de embriologistas, quer de técnicos administrativos, quer de enfermagem, possibilitassem um bom funcionamento destes centros afiliados e do próprio Banco Público. E, portanto, este Banco Público e os centros afiliados, desde o seu início, começaram a funcionar com carências, e o que se sabe é o que está aqui um bocadinho exposto, mas na realidade há alguma dificuldade, ou tem havido alguma dificuldade na captação de dadores, também pela falta de agilidade e de capacidade de cativação dos dadores que a ele recorrem. Portanto, a capacidade de marcação de consultas, da resposta às solicitações, da flexibilização de horários, da disponibilidade de profissionais, tem sido, sobretudo, o maior fator que não tem permitido a cativação de dadores nos bancos públicos. Por outro lado, as equipas estão afetas à atividade normal da PMA dos próprios bancos e, portanto, não podem deixar dos próprios centros e não podem deixar de a realizar, porque senão ainda temos um maior incremento de listas de espera nesses centros. Portanto, há aqui um bocadinho uma tentativa de a mesma equipa tentar agregar tudo, e a coisa não tem estado a funcionar como deve ser, quer em todos os centros afiliados, quer no próprio Banco Público.
Tem havido uma melhoria desde que nós emitimos este relatório. Eu não tenho dados concretos, eu não trabalho em nenhum banco público nem em nenhum centro afiliado, mas sei que tem havido uma melhoria em termos, sobretudo, da flexibilização de horários e da resposta aos dadores que procuram os centros afiliados e o banco público. E creio que com campanhas e com uma boa capacidade de resposta a estes dadores, podemos conseguir aumentar as doações no banco público. Temos também que fazer ver à sociedade que a doação altruísta, as necessidades da nossa população, as nossas listas de espera, os casais em espera, as mulheres em espera para tratamento, beneficiam muito desta dádiva que é feita em termos de setor público e que é uma via direta para que estes nossos casais que se encontram em espera e que não têm tido as suas hipóteses de parentalidade respondidas, que essas hipóteses venham na realidade a ser reais. Porque nós temos casais e mulheres em espera que acabam por ultrapassar o limite etário e que não têm hipótese depois de recorrer a tratamento. Nós, enquanto centros PMA, temos casais e temos mulheres que incluímos em espera porque temos a esperança e a expectativa que os gametas venham atempadamente. Na realidade, há casais e há mulheres que não conseguem aceder depois a tratamento. Pronto. Em termos de referenciação para o setor privado, eu trabalho num centro público que desde há vários anos fazemos referenciação para o setor privado. Há outros centros que também fazem essa referenciação. Se foi promovido ou alargada a referenciação a novos centros, eu sei que há protocolos estabelecidos, se eles foram já ativados não tenho presente porque não é a nossa função enquanto grupo de trabalho. Quero só salientar que também para referenciação ao setor privado, nós, enquanto equipas dos centros PMA, temos que fazer o estudo, a avaliação diagnóstica, a caracterização da terapêutica necessária antes do envio destes casais aos centros privados. Portanto, nós enviamos os casais para um tratamento definido, com todos os estudos e com todas as avaliações prontas apenas para fazer o tratamento. Não é exatamente o mesmo que batem-nos à porta e vá ao setor privado fazer o tratamento porque temos uma comparticipação. Não é isso. Nós temos que ter equipas disponíveis também nos centros públicos para fazer a avaliação desses casais, fazer o diagnóstico e orientar o melhor caminho terapêutico. Isso também implica recursos e tempo e disponibilidade das equipas. Portanto, a referenciação em si não é assim tão linear, implica também disponibilidade dos centros para a afetação desses beneficiários às consultas. Temos listas de espera não só para tratamentos e tempos de espera longos, não só para tratamentos PMA, como vem aqui exposto, mas também para o acesso à primeira consulta. E esse acesso à primeira consulta tem vindo, em termos de espera, nós temos aumentado a capacidade de resposta, mas o tempo de espera não tem vindo a diminuir porque os beneficiários são mais e é nesse sentido também que, não havendo um limite etário para a referenciação aos centros PMA, e com o que se vai falando na sociedade, há mais pessoas, mais utentes a recorrer aos nossos centros. Alguns já sem critérios para tratamento, mas nós temos que lhes abrir as portas para a avaliação em consulta, para depois orientar para a alta. E, portanto, isso também é um bocadinho, também sobrecarrega um bocadinho o funcionamento das equipas dos centros de PMA. Em relação à questão dos embriões sedentários, acho que a nossa embriologista, a doutora Ana Ramos, já deu uma resposta, mas eu queria frisar apenas que tudo o que são embriões criopreservados no nosso país são embriões sedentários de tratamentos ou são embriões que foram criados com um objetivo terapêutico. Nós não criamos embriões sem ter um projeto reprodutivo de base. Quando não há esse projeto reprodutivo, o que se faz é a preservação de gametas, ou femininos ou masculinos. E, portanto, tudo o que são embriões criopreservados são embriões sedentários de tratamentos. No setor público tentamos priorizar, ainda mais porque temos tempos de espera longos e temos muitos casais necessitados, tentamos priorizar sempre a transferência embrionária a fresco para mais rapidamente conseguirmos concretizar o desejo reprodutivo daquela pessoa ou daquele casal, mas havendo embriões sedentários, eles são postos em cultura e tendo condições, sendo viáveis e evolutivos, são criopreservados. Nos centros públicos, eu sou diretora de um centro público, o que nós fazemos e as orientações que temos é mantemos estes embriões disponíveis para o casal durante 3 anos e prolongamos essa disponibilidade por mais 3 anos. Portanto,
temos um limite de 6 anos, que muitas vezes até é excedido, para a manutenção desses embriões nos nossos centros. E os casais muitas vezes recorrem a segundos e a terceiros filhos quando têm esses embriões. Portanto, não há muita destruição embrionária, pelo menos que eu tenha conhecimento. Muitos dos embriões são doados a outros casais, há essa perspectiva e essa possibilidade, e tem sido concretizada, e nós temos realizado os tratamentos com doação de embriões a outros casais beneficiários, e há embriões que são doados à ciência e à investigação, e há projetos de investigação que podem ser internacionais ou nacionais que nos permitem o desenvolvimento da ciência, e também nós temos que ter isso um bocadinho presente. Queria também salientar que grande parte dos embriões que estão criopreservados no nosso país são sobretudo no setor privado. Eu não tenho a noção real, mas temos muitos embriões no setor privado. Em relação à preservação do potencial reprodutivo, que foi também falado e que tem a ver com o alargamento da idade nestas doentes até aos 50 anos, o que foi alterado foi mulheres que fazem a sua criopreservação de ovócitos numa idade reprodutiva abaixo dos 40 anos, e, portanto, isto é que é importante, elas fazem a sua criopreservação numa idade em que as outras doentes fazem os tratamentos de PMA, e que não têm hipótese de engravidar porque têm um cancro a decorrer, têm uma doença grave a ser tratada, vão ser submetidas a quimio ou radioterapia. Normalmente é preciso um tempo de latência para a cura e para a eficácia terapêutica e mesmo para a terapêutica em si. Portanto, estas doentes que criopreservavam ovócitos acabavam por não ter hipóteses de recorrer a esses tratamentos no setor público. Tinham que ir buscar os ovócitos para fazer os tratamentos no setor privado. O que é um bocadinho, quer dizer, nós estamos a promover a preservação do potencial reprodutivo nas doentes oncológicas e depois estamos a dizer-lhes não podemos fazer o tratamento porque já ultrapassou o limite etário. E, portanto, foi decidido que, sendo mulheres que fizeram a criopreservação no limite etário definido até aos 40 anos, nestes contextos muito específicos e que são mesmo muito específicos, isto não é para todas as beneficiárias de PMA, é doentes com doenças graves e doenças oncológicas que implicam terapêutica. Foi alargado essa idade etária, mas os gametas são gametas com um bom potencial de vir a dar uma gravidez. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. A seu favor, Sr. Enfermeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, senhoras e senhoras deputadas. A constituição deste grupo de trabalho foi uma iniciativa que consideramos importante na medida em que foi um grupo de trabalho bastante representativo, em que tiveram peritos, em que tiveram os diretores de todos os centros de PMA, em que tiveram representados também o Banco Público de Gametas e afiliados, as sociedades, as ordens e a sociedade civil também. E daí que as recomendações tenham sido tão abrangentes e tenham dado o resultado dos relatórios que têm em mãos. Na verdade, desde que foram terminados os trabalhos, e não obstante de estarmos ainda numa pandemia, e nós... É bom lembrar que estes profissionais que estão a dar resposta à PMA também deram resposta à pandemia e, portanto, acolhe-se, compreende-se que o impacto no setor público, porque foi o setor público que ficou encarregado dessa resposta, seja diferente no setor privado, e umas palavras de agradecimento a todos os profissionais da linha da frente e que fizeram parte deste grupo de trabalho por esse esforço. Relativamente à pergunta, eu creio que há ainda uma pergunta por responder, se existe algum do deputado Dr. João Dias, se existe ainda algum centro PMA que não tenha recuperado a sua atividade perante a atividade pré-pandemia. Portanto, aquilo que é do nosso conhecimento, todos os centros recuperaram a sua atividade. 2020 foi realmente um ano onde o impacto foi maior, também pelo desconhecimento completo que tínhamos em relação à situação, portanto, houve realmente uma adaptação. Em 2021, mesmo quando houve novo pico, aí a redução da atividade foi menor. Daquilo que são os dados que conhecemos, portanto, entre 2019 e 2020, houve realmente uma variação em menos de 26% em termos de número de ciclos de segunda linha, que são os tais que têm a maior lista de espera, mas depois de 2020 para 2021, os centros realmente, com os recursos que tinham, conseguiram aumentar a produção em cerca de 32,5%, portanto, de 2020
para 2021, isto no que diz respeito aos tratamentos de segunda linha. Estas oportunidades de discutir e colocar os assuntos em cima da mesa em termos de grupos de trabalho também são sempre uma oportunidade de chamar todos os interessados e de alguma maneira promover quem tem essa capacidade de tomar decisões, aquilo que é do nosso conhecimento, não temos realmente quantificado, porque também não era esse o objetivo do grupo de trabalho, mas sabemos que, mesmo da parte dos conselhos de administração dos hospitais, houve realmente uma maior preocupação e um maior investimento naquilo que é a atividade em PMA. Por outro lado, e por recomendação do grupo de trabalho, em que foi recomendada a revisão e atualização dos tratamentos de PMA integrados nos contratos de programa celebrados com as entidades hospitalares, enquanto linhas de atividade, no sentido de poderem refletir aquilo que é a evolução da prática clínica, o perfil dos utentes em termos sociodemográficos e de mortalidade. Houve essa necessidade e houve essa recomendação de fazer uma valorização dos tratamentos, não só quer do preço dos tratamentos, para tornar os preços mais atualizados e mais compreensivos, mas também na atualização daquilo que é incluído num pacote de tratamentos. Portanto, nesse contexto, em outubro de 2021, a CSS, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde e um grupo de profissionais da área da medicina de produção, realizou então esse trabalho de revisão dos tratamentos PMA, em que não só atualizou a composição desses pacotes de tratamentos, em termos de atos clínicos e procedimentos laboratoriais de acordo com a prática clínica mais atual, mas integrou também 2 novas linhas de atividade que não estavam consideradas nos contratos de programa, que foram os ciclos com teste genético para a implantação e a preservação do potencial reprodutivo por motivo de doença grave. Portanto, esta revisão dos tratamentos em simultâneo com a atualização de preços proposta em termos de remuneração da atividade, resultou no impacto financeiro importante no nosso ponto de vista e que também permite aos conselhos de administração olhar e investir naquilo que é a procriação medicamente assistida. Muito obrigado. Eu penso que já respondemos de uma maneira geral a todas as perguntas. Muito bem. Obrigada. Quero agradecer muito a presença da doutora Ana Aguiar, da doutora Ana Luísa Sousa Ramos e da senhora enfermeira Dina Oliveira. E damos por concluída esta audição, espero que tenha sido esclarecedora. Temos de seguida a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Muito obrigado. Até já. Prazer.